Olá, boa noite. Boa noite, pessoal, tudo bem? Estamos iniciando a nossa live extra especial do projeto Renascer Interior. Eu sou a terapeuta e professora Gláucia Mosconi e hoje trouxe algumas convidadas, duas convidadas muito especiais para a gente fazer a live de hoje, conversando sobre o propósito de vida, sobre como ativar as habilidades e talentos que nós temos guardadinhos aqui dentro de nós e que às vezes nem percebemos que temos. Esse é o nosso tema de hoje. Então fiquem com a gente, compartilhem, tragam mais gente, né? Para que a gente possa, compartilhar esse conteúdo com o máximo de pessoas possíveis. Enquanto vocês estão entrando, oi Vanessa, olá Celene, tudo bem? Vamos ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo acertar aqui. Adriane, vamos entrando. Estou esperando as minhas convidadas entrarem, solicitarem aqui a entrada. Hoje nós vamos continuando, hoje é a última live do projeto mesmo, de verdade, né? Esse projeto, ele teve o objetivo de trazer algumas reflexões, né, de como a gente pode transformar a nossa vida profundamente. Eu trouxe algumas técnicas durante todo o mês de abril. Estamos desde o início aqui da primeira semana de abril, falamos sobre crenças, falamos sobre o movimento da vida, sobre os fluxos da vida, como são importantes, né? Como é importante a gente perceber e trazer esses fluxos para nós, né? Minhas amigas entrando. E hoje nós vamos falar como ser e nos conectando com o propósito de vida. Essa é a nossa ideia de hoje. Oi, querida. Namastê, amor. Tudo bem? Tudo ótimo, Glau. E você? Tudo bem. Estava conversando com eles, né? Qual que é o objetivo do nosso papo de hoje, né? Tava E ouvindo vocês. tá, é isso. E qual que foi o objetivo do projeto durante todo o mês, né? Chamar um pouco da atenção das pessoas para quem nós somos de verdade, né? Como é importante a gente se olhar em detalhes, em cada parte nossa, né? Ver o que que elas estão querendo falar para a gente, o que estão querendo nos mostrar, né? E elas têm várias formas de fazer isso, né? Eu trouxe, o pessoal está entrando aqui quando a gente está falando. Eu trouxe algumas técnicas durante todo o mês, né? A ideia foram 4 temas principais e que um se conectava com o outro para agora no final a gente fechar tudo, né? E dar algumas dicas de como esse pessoal pode, como todos nós estamos aqui, podemos usar melhor tudo isso que trouxemos, né? Quando encarnamos aqui nessa vida, né? Deixa eu só E dar é uma uma olhadinha aqui, bagagem, né, Ju? né? A Isso, bagagem é isso. grande. E as dicas que estão nesse histórico nosso são, de algumas maneiras, perceptíveis, né? E Sim. cadê a nossa Jo? Peraí, estou procurando ela aqui. Chegou. Oi, Josi. Chegou? Oba! Temos mais uma amiga. Hoje a nossa live é a 3 mãos, né? Duas colegas queridíssimas, terapeutas maravilhosas. Oi, meninas, namastê. Oi, Josi, tudo Fui pegar bom? uma meia, meninas, tá muito frio aqui. Tá frio, Olha né? aqui, Nossa, tô de Eu também tô de roupinha. casaco aqui. então, eu Ó tô a sem coberta. manga.
mas o meu pé estava congelado. Eu falei, vou ter que buscar uma meia, não tem jeito. E aí, tudo bem? Namastê. Tudo bem. É aí no Namastê, sul, né, Flores. Raquel? É muito Muito Tá frio, frio. né? frio. Raquel, mais sua ainda. É verdade. Isso. Olha, E e é aí? uma felicidade, uma honra e muito grande ter vocês duas aqui nessa live especial de hoje, fechando o projeto, né, que eu estou trabalhando aí o mês inteiro. A Raquel e a Josi são amigas do coração, além de colegas de trabalho, com uma vasta experiência, como a Raquel estava falando, né, tanto pessoal como profissional. E a ideia é que a gente traga um pouco, né, no nosso bate-papo aqui descontraído, um pouco dessa experiência, né, e algumas dicas para que as pessoas que estão muito perdidas com relação a si mesmas, a que caminho seguir, né, a gente puder ajudar um pouquinho, né, que a Com gente faça certeza. o nosso melhor aqui, né. Eu coloquei no Sim, feed que a gente ia fazer o nosso melhor para conectar com o melhor deles, né, é isso. sim. Gratidão, viu, Glau, pelo Eu agradeço. convite. É sempre um prazer estar aqui, ainda mais com vocês duas. Raquel, maravilhosa, que a gente já fez live também junto. É muito bom poder dividir e compartilhar de, de conhecimentos, né, ancestrais que a gente está resgatando agora, né? Conhecimentos do Oriente, que a gente vai falar muito sobre isso também aqui, né? Que são algumas Sim, ferramentas que a gente usa para poder Isso. tratar, né, como tratamento mesmo, de alguns distúrbios, né, algumas. É, ai, como que eu posso falar? Umas Alguns escorregadas, né, que a gente dá. algumas distorções, não, distorções mesmo. A gente vai criando É, distorções, a gente vai se afastando da nossa essência, né? Então, eu acho é. que exatamente. isso serve Exatamente. muito para poder centrar a gente mesmo, né? Resgatar isso Então, dentro de assim, nós. ó, eu queria que antes que a gente começasse, que vocês se apresentassem, tá? Já coloquei uma apresentação Sim, rápida lá no feed, mas queria que cada uma falasse rapidamente o que faz, de onde é, a cidade, porque aqui, gente, cada uma de nós é de uma parte do Brasil aqui, né? A verdade, gente se né? conecta com o coração mesmo, né? Então, fale, se apresentem, né? Depois a gente entra no assunto, pode ser assim. Manda ver, Josi. Eu primeiro? Então vamos Quem lá. quiser. Bom, meu nome é Jaya. Então elas me chamam de Josi porque elas me conhecem antes da Jaya, né? Meu nome é Jaya Verdade. Matari. Eu sou instrutora de yoga, sou terapeuta vibracional aqui em Ubatuba. Então, trabalho com ferramentas de cura para o movimento. Então, eu trabalho de fora para dentro, né? Então, eu vou trabalhar com o yoga, que trabalha toda essa parte bioenergética, trabalha vários níveis, né? No corpo emocional, não só o corpo físico, né? Mas corpo emocional, o corpo além do corpo físico, emocional, mental, né? O espiritual também. Então ele integra todos esses corpos para poder fazer com que a gente tenha uma vida mais harmônica, né? Trabalho com pilates também e trabalho com as terapias vibracionais, meditação, nas meditações guiadas, enfim. Então a gente sempre usa Várias dessas coisas. ferramentas para poder. E olha, outra coisa que eu ia falar, que é bom para as pessoas que estão nesse processo de autoconhecimento, a gente vai, a partir de maio, agora a gente vai ter um curso de Tantra online Depois lá no no final eu vou, Telegram. vou puxar. Isso, é. Aí eu vou Ah, puxar então tudo tá, que vocês então querem tá. anunciar. E Então aí, tá aí bom. vocês trazem também, sei que a Raquel está com curso, né? Depois no final a gente convida o pessoal que está aqui, até, porque até lá mais gente entra, né? A gente pode É divulgar para verdade, é mais um verdade. pessoal maior, né? O pessoal vai entrando, mas ótima lembrança, a gente, Sim, né? sim, Segura senão só um eu pouquinho que a gente esqueço. se fala no final. Senão eu esqueço. Tá Isso. bom. Eu quero Então, saber, viu? assim, Josi tem Quero toda essa saber. experiência, faz tudo. É um curso que ela dá bem legal, mas aí vou fazer suspense, né? Que aí o pessoal, no É final muito a gente bom, divulga. né? A gente se conhecer é tudo de bom. Então vamos lá. Isso. E agora a Raquel. Se apresente, Raquel. De fato, né? Isso mesmo. A gente se conhecer, na verdade, é a chave do sucesso, né? Em qualquer É a sentido, chave. profissional, espiritual, familiar, todos, né? Essas partes dessa grande tapeçaria que monta a nossa caminhada, a base mais correta, mais concreta, a mais verdadeira, está em você
revelar para você mesmo mais uma vez quem você é nesse momento, né? Aquilo que te deixa bem feliz é um sinal. Aquilo que te deixa muito ansioso também pode ser um bom sinal, né? Mas eu estudei psicologia, né? Cheguei a me formar, fiz 2 especializações. Hoje a minha pegada não é de psicóloga, então resolvi me desligar do CRP e seguir na minha jornada psicoespiritual. Então, como terapeuta holística, com várias ferramentas, e a gente pode falar aí de iniciações, mas essas são iniciações que já vêm de longas jornadas, né, do contexto de alma mesmo, que vão se revelando pra gente, né? Por que uma pessoa, ela fica muito empolgada de se imaginar num retiro de yoga e outra não, né? Tudo isso são os sinais, né? Os sinais que a gente vai aprendendo a dar vazão, a quem sabe experienciar, para ver se plasma, se aquilo, se dá uma noção concreta sem lógica, só de sentimentos. E aí, deixando a psicologia de lado, segui no consultório com as terapias holísticas e a formação de medicina chinesa, hipnoterapia, e fui para o Tai Chi, e estou hoje com o Qigong, o Tai Chi Chuan, e a medicina chinesa como carro-chefe, né, do trabalho. Então, complemento o teu trabalho, né, Glau, e o teu, né, Jaya, que é corpo, mente e espírito, e do movimento externo, né, que são os asanas ou as formas de Tai Chi, de Qigong, esse movimento externo que nos auxilia a meditação, porque hoje em dia, nessa era de extremos estímulos, meditação é algo que a gente faz dirigindo, que a gente faz lavando a louça, que a gente faz numa prática de yoga, na prática de cromo, com família, filhos, agora esse confinamento e as pessoas tendo que achar um movimento meditativo, mesmo não podendo fechar os olhos, né? Que é o que a gente procura com as nossas ferramentas, nós 3, né? Com certeza. Isso, tentando ajudar todo mundo, né? Da melhor forma que a gente puder, né? Acima de tudo, é uma autoprática, né, meninas? A gente sabe que tudo ajuda a gente mesmo. É teu processo. Assim que você compreende o teu processo, você se vê dando uma dica, um caminho, um sinal, um decreto. Sem querer, você acaba se transformando num instrutor e percebe que instrutores somos aqui e fora do corpo, né? Porque a gente não para, o trabalho segue. Verdade. Uma outra coisa que eu queria ressaltar aqui para você, Raquel, para você também, Glau, que a Raquel colocou, e é muito importante, que a pessoa ela só consegue curar outra pessoa, auxiliar no processo da outra, se ela estiver curada. Então, o terapeuta, ele nasce daí. Então, do seu processo de cura, né? Então, ele mergulha nesse processo e consegue, através dele, das experiências dele, consegue trazer isso para outras pessoas, né? Então, ele vai trazer com o olhar dele, mas que pode auxiliar no processo de outras pessoas. Isso é muito importante, né? Coisas que ele já passou e passa, né? Ou que aprende, né? Porque também a gente aprende os processos, né? A gente passa por alguns e aprende outros, né? Não necessariamente passar por todos eles, né? Mas a gente passa pela uma grande maioria deles. E geralmente os que a gente passa, a gente pode orientar melhor, né? Porque a experiência vivida a questão das brechas, né? A gente acaba encontrando aquilo que a gente ainda não trabalhou em nós mesmos e acha essa oportunidade. Às vezes o paciente traz uma questão que se une à sua e uma coisa retroalimenta a outra para transmutação. Às vezes você acabou de liberar uma das suas questões e o teu consultório enche dessa questão. E aí o caminho que você... É muito maluco isso. O caminho que você conseguiu fazer, você vai passar adiante, né? A gente também, como disse a Glau, muitas ferramentas que a gente sabe que foram efetivas para alguns casos, mas a gente ainda não se auto-aplicou, né? Mas o estudo é frequente, então às vezes a gente conhece, né? Eu, por exemplo, posso indicar tranquilamente um casal aí para uma terapia do Tantra,
mesmo sem até hoje ter passado por esse processo terapêutico com o Tantra em forma pessoal. Então é muito legal isso, porque a gente acaba com essa troca de conhecimento Verdade. gerando muita luz, né? Muita Com luz. certeza, com certeza. E aí vocês não falaram, mas a Josi é de Ubatuba e a Ah, é Raquel de verdade. dois vizinhos, Paraná, né? Verdade, Paraná. Ubatuba, Paraná e eu de São Paulo, né? Cada verdade. uma Tá no numa meio aí, região, né? igual. E trazendo cada uma na sua região, né? Compartilhando e espalhando isso, né? Nesses espaços todos no Brasil afora, né? Uma Vocês não coisa, vão vocês lembrar. lembram? Ó, Gente, vocês boa. lembram que Você vocês lembrou queriam. também? Será que é a mesma coisa? Vai, Que fala. A conexão, a vocês conexão. queriam se mudar para São Tomé das Letras, você lembram disso? Todo mundo queria se mudar para lá. Aí o Lalá falou assim, olha, cada um tem que ficar Espalhados. no seu estado, exatamente, para poder espalhar a luz, enfim. Isso é Foi, muito, foi, É, a, muito. foi a frase que a gente se despediu naquele primeiro encontro, que foi por que que Deus não nos colocou na mesma família ou mais pertinho, né? E aí veio a Verdade. resposta, porque espalhados cobriremos maior território, né? E Sim, sim, muito lindo é isso, exatamente muito isso. lindo. só para o pessoal, perdão, só o pessoal entender o que a gente está falando, né, meninas? É assim que elas estão Lá falando, né? Que atrás, elas lembraram, muito lá tempo Lá atrás, atrás. atrás, uns anos lá muito atrás nós bom, nos né? conhecemos, né? No retiro do professor Laércio, né? Laércio Fonseca, e foi, para mim, foi uma virada, uma iniciação, mais uma iniciação, uma virada de ciclo muito importante, onde eu conheci vocês e vários outros amigos, são colegas amigos até hoje, né? A gente de vez em quando se encontra, mas o interessante é isso, né? Porque é um de cada lugar do Brasil, é bem espalhado. E aí, quando terminava os retiros, a gente perguntava isso às vezes, que elas estão falando agora, né? Né? Sim. Por que, que a gente não mora mais perto, para a gente poder conviver, né? Mais de perto? Mas aí é essa resposta, o que o professor deu e que, né, os mentores deram e que a Raquel falou agora, né? Que cada um precisa estar no seu local para espalhar, né? Toda a experiência, todo Sim, o trabalho que vieram aprender, transmutar e trocar aqui, né? Isso é muito interessante. Então a muito. gente paga o preço de ficar distante uma da outra, né? Mas a gente se conecta pela alma sempre, né? A gente sempre se vê, se fala, faz coisas junto. No É uma astral, maneira das almas estarem próximas, né? E verdade. olha que interessante, isso tem a ver com o assunto de hoje, porque nós três provavelmente fomos nesse retiro e em outros trabalhos atrás do nosso propósito, atrás da nossa busca, atrás de, né, ativar talentos que já tínhamos e outros talentos que vão surgir a partir daí. E aí as perguntas, né, vêm desse assunto hoje, né? Buscando o nosso propósito, a gente achou muito mais do que o propósito, nós somos amigos, né, de alma e outras Sim. coisas, né, muito interessantes. Então, já que falamos disso, vocês já se apresentaram, vamos entrar. A ideia é a gente falar, dar algumas dicas, ou cada uma falar da sua experiência dentro disso, né? Como que as pessoas podem ativar seus talentos e habilidades, né, numa época de hoje, como que podem se conectar com a sua missão, com o seu propósito, e qual é a diferença que isso faz na vida, né? Se eu caminhar sem me conectar com esse propósito, ou sem ter essa consciência, o que acontece comigo? E se eu estiver conectado, né? O que acontece comigo? E eu trouxe esse assunto porque eu vejo muitas pessoas perdidas, né? Principalmente agora com essa pandemia, que muita gente perdeu o emprego, está tendo que retomar a vida ou mudar completamente de função. Vejo pessoas muito perdidas, pedindo ajuda nesse sentido também. E penso eu, né? Já que a gente vai precisar, já que a gente está, todos nós, né? Que a gente está precisando fazer coisas diferentes ou descobrir novas formas de fazer o que já fazíamos, né? Por que não conectar mais ainda com o nosso propósito? E quem não tem essa ideia, saber um pouquinho o que é isso e que efeito dá na nossa vida. Nós somos três testemunhas vivas disso, Verdade. nesse sentido. Então, assim, aí eu trouxe. Eu fiz um roteirinho aqui, porque só para a gente é muita coisa. Mas, assim, a ideia é assim: a gente começar falando missão e propósito. O que é missão e o que é propósito? É uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? É a mesma coisa? Qual que é a diferença, né? Então, podem trazer do jeito de vocês e a gente vai integrando.
Vou Pode ir passar primeiro. mesmo. Começa? Vamos? Então vamos. Então vamos. Vai lá, Raquel. Sabe que Vamos lá. palavras, nomenclaturas, conceitos, eles acabam, de uma certa maneira, construindo degrauzinhos, né? Para a gente elevar a percepção. Mas quando você encontra sua missão e o seu propósito, você não consegue definir num contexto ou numa frase, porque a transformação é o que nos ensina os taoístas desde o início da criação. Sim. A missão é compreender que tudo se transforma e o propósito é respeitar o ciclo de transformações, mudanças, destruições, ressurgimentos. Missão, propósito, são conceitos que sobem a gente num mar de energia, a gente, como um barquinho, a gente consegue, às vezes, sentir que está na missão, está no propósito. E o mais importante é que a pessoa que está longe de sua missão, de seu propósito, entra em sofrimento, entra em angústia, entra em dúvidas. Então, as sinalizações são muito ligadas ao campo emocional, né? E o emocional é o espiritual. E se a alma está longe do seu propósito, ela está sem energia, sem brilho, sem vigor, sem alegria, entra numa depressão, entra numa crise de ansiedade, competições, julgamentos, comparações, né? Então, eu já vou tirar a nomenclatura, o que é missão e o que é propósito, e vou deixar para vocês, porque para mim é mais fácil desconstruir esses conceitos, desformar tudo isso e trabalhar com o que a gente sente, né? Como que está o coração. E os jovens estão mais longe ainda de sua missão e de seu propósito, e os adultos, os mais experientes, com certeza, se respeitaram os ciclos de destruição, transformação, renovação, mudanças. Eles foram encontrando, né? A alma está muito pronta, a era de Aquário está desprendendo muitos chamados. Muitos de nós já tínhamos este propósito de estar vivenciando o espírito acordado na matéria. E às vezes é mais isso, né? Para algumas pessoas é cuidar bem dos seus filhos, para outras é cuidar bem dos seus pais. É algo tão mais perto daquilo que a gente pode fazer de verdade, né? Então, verdade. Eu sempre digo que a gente não tem só um propósito, né? A gente tem vários, né? Eu me entendo assim, dessa forma. Muitos. Se eu me definir como psicóloga, eu vou estar me sentindo pequena. Se eu me definir como instrutora, eu não define tudo. Se eu sou só mãe, cara, e todos os outros papéis. Então, tem que chamar um filósofo para essa live. Então, eu também eu peguei um conceito. Deixa eu só colocar um negócio. Eu fiz, aí a gente, eu te chamo de novo, Josi. Eu busquei, como o pessoal perguntou muito, para se localizar, né? Então, eu fui lá no dicionário lá e puxei do dicionário para a gente não errar o conceito, né? Para organizar um pouquinho a cabeça do pessoal que está mais confuso. Então, segundo eles lá, a missão... Lápis e papel na mão. Vai. Anota, isso, galera. lápis e papel na mão. Muitos aprendizados aqui hoje, hein? Aproveita. Missão está mais ligada à função que a gente faz, né? O que a gente escolheu fazer na vida? Eu chamo mais de função, né? O tipo de trabalho na área profissional, o tipo de função, o papel que você cumpre. E o propósito seria, segundo eles também, Eu vejo... Ah lá, ela voltou. Voltou. Você travou pra gente aqui. Mas voltou agora. Então seria assim, o propósito seria eu dar o significado, seria esse a mais, né? Esse a mais do que nessa função que eu exerço, ou nesse papel que eu exerço na minha família, para que não seja uma função vazia, né? Que tenha uma consciência me levando dentro das coisas que eu faço, segundo a definição lá que eu encontrei. Maturidade, né, também.
Sim, Show. sim. Fala, Josi, fala como é que você vê. Então, eu já tenho essa visão bem parecida com a da Raquel, sabe? Que o nosso propósito na vida é viver, né? Osho também Sim, falava isso, né? Que o nosso único propósito é viver. E a gente está aqui para experienciar mesmo tudo que a gente precisa experienciar, só que a diferença de você experienciar com propósito, uma vida com propósito, um propósito evolutivo, né? Então você tem que estar sim. consciente da evolução, né? Esse é o propósito, né? Você tem que estar consciente. Então, todas as experiências, o mais consciente possível. Se a gente está inconsciente, se a gente está em avidya, né? Que é a ignorância, né? Os hindus, eles falam, eles chamam a ignorância de você não ter essa consciência dos seus sentimentos, das suas emoções, do que você veio, para onde você vai, de onde você veio, para onde você vai, enfim. Tudo isso é avidya, né? Que é ignorância. Uhum. Então, se a gente tem um pouco de consciência do que a gente veio fazer aqui, sabe? Que nós não somos só esse corpo, que existe muito mais coisas por trás desse véu, aí a gente consegue se conectar com a nossa missão mesmo de vida, né? Que é propagar a luz, a nossa luz, né? Então, a gente só vai conseguir propagar a luz quando a gente acender essa luz, né? Ela está aqui dentro de nós, mas está apagada. Porque a sociedade, esse planeta, na verdade, ele faz com que a gente vá apagando essa luz de dentro de nós, né? E quando a gente desperta o espírito, essa luz ela volta a se acender e ela vai se expandindo, né? Então, a nossa missão, depois de acesa, de conscientes, a gente começa a espalhar essa luz. E isso é Eu também lindo, né? entendo assim, sim, É. maravilhoso. Eu entendo que quando a gente fala de propósito, a gente está falando de uma missão do espírito, que o espírito veio fazer. Não tem como a gente não ligar essa dimensão espiritual a todas as outras coisas que a gente faz, né? Porque senão a vida, a meu ver, fica muito pequena, como a Raquel falou, né? Limita, né? Fica um pouco sem sentido, né? Eu não sei, É. porque assim, Você perde a minha liberdade família da já era espiritual. expansão, né? Sim. Sim, É sempre sim, uma oportunidade de dar um espaço de expansão, né? Em qualquer sim, papel, em qualquer personagem. Se a gente vive agora um segundo de completa consciência de que este segundo é eterno, e sim, perceber que se a gente acelerasse a cena deste um segundo 1000 vezes, ela ia desaparecer. Então, o Sim. sim. espaço, o tempo, a matéria, os corpos sutis, a energia que permeia tudo isso, que cria e une tudo isso, né? Eu, novamente, vou puxar a sardinha para o I Ching, para o Tao Te Sim. Ching, porque através do plano energético é que tudo pôde explodir num caos criacional e a gente compreende a matéria como é criada hoje, mas ela surgiu de algo espiritual, energético primeiro. Isso nenhuma das Também filosofias entendo nega. assim. Nenhuma Sim. delas Sim. nega, né, que houve primeiro um É, quantum energético de alguém, de algo, do plano essa- A explosão, energético, né? A explosão, Big Bang. que é o que nos une a todos, né? Se for ver neste Sim. universo, a união de tudo é atômica. Então, sim. Verdade. nesse E depois sentido, da explosão, nós também um estávamos, de caos. alguma forma, estávamos na explosão, quando ela explodiu, nos criou, né? De alguma forma, todos nós estávamos e estamos nesse tempo após Isso mesmo. essa Que é o que criação, acontece né? com a Indo e gente, né? vindo. Quando a gente Sim, entra nesse caos nosso, né? Essa nossa energia atômica que em algum momento vai se revelar, e quando a gente faz as perguntas corretas dentro de um sofrimento, principalmente, e faz as buscas, né? Você está incomodado, mas não está mais acomodado, está curioso, isso. está Sim. aberto, está pedindo ajuda, porque quem não pede ajuda é muito difícil da gente interferir, tem aquela consciência, olha, até aqui eu vou sozinho, mas daqui até ali alguém me dá a mão, pelo amor de Deus, né?
uma ajuda para o seu guia espiritual, para os seus guias, para o seu raio, para o seu terapeuta, para o seu pai, para a sua mãe. É o expressar, né? Porque você tem que expandir. Essa expansão pode vir de uma explosão caótica, que aos poucos vai se harmonizar em espirais em algum momento, ou ela pode vir, no meu ponto de percepção hoje em dia, entre a gangorra do merecimento e do mérito. Porque merecimento todos os filhos do Criador têm. Já o mérito é algo que todos deveriam estar se proporcionando, se lapidando, se fazendo os seus processos, as suas buscas. Mas como você mesma mencionou, né, agora, Glau, neste novo momento planetário, nós, nos nossos primeiros passos de despertar, éramos peregrinas. A gente vivia com a mochila, com o ônibus, com a carona. A gente podia ir muito mais livremente com veículos materiais e o veículo físico a qualquer lugar. Hoje, vamos ter que nós mesmos adaptar até as nossas ferramentas, como a gente tem feito, como vejo que vocês têm feito, de continuar esse contato de forma remota, online. E os alunos que já eram muito dispersos em atividades presenciais, os pacientes que já eram muito resistentes e distantes em atividades presenciais, agora o desafio triplicou, né? Agora o teu preparo como terapeuta presencial, que lapidou a tua intuição, tua conexão, tua viagem projetiva, tua consciência projetiva. É muito importante, né? Presencial, muito importante. Hoje até você mesmo para você captar o campo, né, do seu mestre, o campo vibracional. Quantos anos a gente fez esse treinamento de presencial para agora treinar à distância, né? Estamos expandindo também. Também estamos nos transformando. Né? Verdade. E assim, também estamos nos propondo, né, Raquel e Josi, né? Porque como a Raquel falou, nós passamos anos, né, com treinamentos presenciais, e essa parte de energia é muito importante se trocar também. O início disso foi no presencial, hoje eu penso assim, né? O início desse treino foi no presencial, e agora estamos reaprendendo ou aprendendo como fazer isso que nós já fazíamos de uma forma virtual. E estamos fazendo, né? Estamos sem parar, fazendo, todas nós. Continuidade, estamos isso mesmo. fazendo. Então, também isso prova aquilo que a física traz, né? E outras linhas filosóficas também sempre falaram, que a gente também não precisa estar conectado só fisicamente para que tudo isso seja trocado, né? Para que as energias sejam trocadas, para a energia de cura seja trocada, ou para que a palavra seja dita, que possa, como nós trabalhamos, né? Seja a palavra, seja uma ferramenta energética, né? Seja uma ferramenta de som, tudo isso pode ser passado de muitas formas. E quando a gente se propõe a mudar, muita coisa muda junto, né? Até esse cliente que às vezes era mais resistente, né? Falando também de propósito, né? Essa pessoa, às vezes, cliente, esse aluno que era mais, né, difícil de se conectar, como a Raquel falou, esse cliente que era mais fechado para esse tipo de coisa, teve que se abrir, né? Porque a necessidade dele também mudou. A necessidade está aí. Ou abandonou de vez. Abandonou, Era um pretexto, também tem essa escolha. Ele precisava sempre a escolha, né? Que é inclusive, sem querer alfinetar, mas não serve para todos, muitos abandonaram. Esse processo entrou num desânimo de muitos. Então, os que não desanimaram estão com um trabalho redobrado. E é importante que seja falado isso, né? Que ainda está em você tudo que você praticava antes de 2019. As ferramentas ainda estão aí, mas as habilidades, as formas de acesso precisaram ter uma expansão. Sim. Né? Sim. E isso, nossa, engoli direto. Eu falava que eu jamais ia fazer lives, que eu não precisava ir para o YouTube, porque já tinha muita gente lá no YouTube fazendo um bom trabalho. Eu indicava muitos professores e terapeutas, e mantendo um grupo de estudos aqui em Dois Vizinhos como o Grupo Oriente, que segue semanalmente, ininterrupidamente, toda segunda-feira, um processo de trabalho voluntário. Como as palestras eram sempre muito boas, os temas eram sempre trocas muito grandes,
precisamos abrir o YouTube e enfiar o óleo de peroba na cara e Se engolir, É. engolir aquilo que a gente praguejou para nós Não Reinventando, ia mesmos, né? né? fazer. É, E fazer uma acupuntura para ver se libera, né? também. Verdade. E a vergonha foi Também. Então, sumindo, assim, vocês percebem, né? Que a nossa vergonha em Sim, vai relação a ficando falar para mais, uma câmera mais sim, fácil, né? foi sim, a gente ficando. vai fluindo dentro da Vai ferramenta necessária no fluindo. momento, né? Eu É. penso assim, Sim. é assim, é o que está precisando nesse momento, né? E aí, isso que a gente está falando, meninas, né? Que nós três tivemos que ter essa flexibilidade, né? Para poder cumprir o nosso propósito, para poder fazer, continuar levando as pessoas o trabalho que a gente estuda, a gente faz há tanto tempo, né? E como nós nos propomos a fazer isso, muitas pessoas também tiveram essa necessidade de fazer. E muitas se perderam, muitas também foram obrigadas a trocar de profissão, a trocar de função, essa coisa da missão que a gente está falando, do propósito, né? Então, assim, eu vejo assim, talvez a gente possa mudar a função, ou não, a gente pode escolher isso, mas o propósito acho que sempre precisa estar presente, para que tenha um significado, principalmente nesses momentos difíceis como os que a gente está passando agora, né? Porque a gente também fala do propósito, que ele é uma força maior que nós, a gente não fala assim, né? Ele Muito, precisa ser muito. maior que nós. Porque Enorme. quando a gente desanima enquanto pessoa ou persona, né? Usando, né, a linguagem do Jung, mas enquanto a nossa personalidade às vezes desanima, o propósito vai lá e fala, não, né? Você tem pessoas ali que às vezes estão dependendo de você acordar aquele dia, se animar, ir lá, botar a cara na live e falar, né? Ou ir Sim. lá e abrir seu consultório, oferecer e ver quem que vai chegar, né? E Uau, acho que a aconteceu diferença é hoje isso que comigo. Você falou uma coisa que é, hoje eu acordei e estava um pouquinho atrasada para algumas questões e filhos, enfim, e eu ia pedir, eu dou aula de Tahiti às 8 da manhã. Às vezes, quando está muito frio, poucos alunos vão, né? Então eu quase liguei para uma aluna minha, para mais velha de prática, para ela puxar a prática para mim enquanto eu resolvia questões para o curso que eu vou dar esse final de semana, que era muita coisa para organizar. Eu quase fiz isso, eu ia falar, amiga, toca para mim a prática hoje que eu preciso resolver algumas coisas, mas não fiz isso. É poucas vezes os momentos que eu tenho que desviar para alguém substituir. Quando eu cheguei lá hoje de manhã, foi muito compensador, assim. Imaginem boas cenas, assim, de muitos alunos e todos muito bem. E a Ai, que prática foi bom. uma das práticas mais importantes para todos eles. Várias mensagens depois. realmente é assim. Assim, a gente não tem noção mesmo de que ando com você, né? Você como contador, como recepcionista, como funcionário, como contratador, estarão lá contando que você também estará. E aí vem Sim, esse campo, né, de responsabilidade que ela entra numa engrenagem e não, quando de você é compromisso também disciplinado, com o outro. vai que vai. É, Então a gente às vezes tem a a gente tem pequenas disciplina, provas, né, do quanto é importante a gente sim, estar no momento que a gente comprometeu-se estar. E muitos de nós é. nos comprometemos, mas vem um encosto, um obsessor, um agente manipulador, É vem isso uma que eu ia magia falar. negra, Cansaço, uma né? inveja, vem alguma coisa, né? Que te deixa mal, pesado, não vou dizer Então, desculpas, né? Porque não é isso, mas sempre vai ter Mas às vezes uma... também tem dias que a gente está com a energia baixa, né? Não é nem Isso, energia, sim, verdade. energia negativa, é energia que você não tem, você está sem energia, por isso que está negativado, né? Isso é Então, falta de importante as pessoas energia. entenderem, é né? falta de Isso que você energia, falou, entendeu? Josi, Ah, é Bem, importante as pessoas entenderem o que você está falando, Josi, porque as pessoas acham que, estou desanimado porque eu sou culpado, porque... Sim, a gente tem a responsabilidade em parte disso, mas não toda, porque a gente também tem muita energia pesada circulando em volta. Como é que sim. Não, na fica isso. isso, verdade, né? não é isso que eu Então estou fala, Josi, falando. A fala, Josi, energia desculpa. negativa nada mais é do que falta de energia. Então, ou você está sendo Zero. Sim, que sugado, também tem né? isso. Ou você está desperdiçando energia com pensamentos, sentimentos que não vão te nutrir, né? Essa é a realidade. Muito bom. Fica Então, num giro, né? essa Na é a repetição. importância. Oi?
Não Quando a gente entendi. fica na repetição dos pensamentos, na fixação, Sim, na na repetição dos fixação pensamentos, ele tira a energia do corpo, inclusive, né? demanda muita energia. Então, assim, às vezes a gente está assim mesmo, né, Chakra do Raquel? plexo. Acorda, né, Glau? A gente acorda com a Sim. energia baixa, mas assim, como a gente trabalha com isso, né? O nosso trabalho, que nem o Tai Chi, o Yoga, ele serve para você recarregar energia, apesar de ser energia feminina, né? Porque o Tai Chi também acho que é mais energia feminina, né? Porque é mais As yin, o duas. movimento. Energia Trabalha masculina e as feminina, duas. né? Impressionante. Encaixa as É. duas, assim, ó. Pá. Então, Tai Chi. O E aí Yoga já é isso mais traz yin, a força. né? Então, Sim. você também recarrega, no final da prática você está ótimo, mas serve para harmonizar. Então, se você está muito elétrico, muito acelerado, serve bastante para você harmonizar as polaridades, né? As energias. Isso. E E aí, isso a que vocês gente estão tem essa falando, facilidade, né? A gente tem essa facilidade porque a gente trabalha com isso. Então, a gente acaba ficando bem depois do trabalho. Mas sim. normalmente tem gente Glória, que ô não, que glória. já sai, não, que já sai do trabalho, já entra no trabalho com essa baixa energia, porque está com aqueles pensamentos, e depois vai para um trabalho que demanda muito mais energia, né? Então, se você está longe do É, seu propósito, é que nem um sinal de Wi-Fi. Então, assim, se você está perto do seu propósito, o sinal está bem fortinho, são aqueles 3 sinaizinhos, né? Se você sim. está longe do propósito, vai ficando cada vez mais longe do molden lá do roteador, vai ficando cada vez mais baixinho, né? A Sem energia. energia, É. né? Então É. você não flui mais. Então não vai fluir a energia. Vai ficar aquela coisa massacrante para você poder. Vai ficar caindo energia toda hora para você poder dar conta. Então tá aí a Aí que entra importância de Sim. de você sugar de alguém, achar. né? É, É então tá aí que aí a você joga em importância. alguém, um namorado, aí que começa outras É. confusões, né? Sim, então, mas aí A tem a maioria vai importância de buscar você outros estar na núcleos. sua essência, né? De você estar conectado com a sua Isso. essência e com a sua verdade, para você não negativar energeticamente, né? Porque a culpa não é do Isso, outro, a isso culpa é que você. sua, É, sim. né? Mais fácil pôr no outro do que assumir a minha Sim, responsabilidade. Uma das lives que eu falei do projeto fala sobre isso, da autorresponsabilidade, né? Do que é quando a gente acha que não dá conta, né? E joga no outro a responsabilidade que é nossa, né? Ou acha que o sim, outro vai dar conta dessa energia que eu baixei em mim. A gente baixa, a gente que abaixa, a gente que faz alguma coisa, ou somos nós, a né? gente ultrapassa os nossos limites, ou a gente faz de alguma maneira diferente, que a energia vai embora antes do tempo, entendo Se assim deixa também, né? levar pela inconsciência, né? E Sim, todos a nós rígida, fazemos isso. A gente perde a ignorante. consciência É, a cada pouco, por isso que voltar a se conectar, voltar a ter aquela respiração chave, aquele muito arquétipo importante. chave, é muito importante. Tá tudo muito disperso, então voltar-se novamente para dentro, centralizar, sentir o centro da medula, o centro da glote, da descida da saliva, isso tudo ajuda, né? Porque eu pratico isso, As- eu pratico esse voltar dentro de mim mesma a cada 2 segundos. Se bobear, tem dias que Sim, a gente perde a o dia inteiro. consciência e entra num personagem, né? De nome, de uma encarnação, de falta de memória do processo reencarnatório. Então tenha sempre aquele teu símbolo de voltar para dentro. Às vezes é o on, às vezes é estalar a língua, às vezes é fazer a descida Fazer da a presença. respiração, uma cor, uma foto, voltar a chamar aquilo para o teu mental, para que aquilo também vá devagarinho mantendo no teu energético, né? Porque a pessoa que Sim, está muito afastada desses pequenos exercícios e diz que isso é besteira, que isso ela não tem tempo, que ela, enfim, ela não vai nunca perceber o benefício, né? Então, que sim. se dê o benefício da prática para daí entrar, né, na percepção. Que vem isso, né, Verdade? de Sim, porque. vocês já sabem muita coisa que faz bem para vocês. E por que não Sim. faz diariamente? Não faz diariamente por Não cria o causa de um hábito, né? monte. Exato. É porque é E difícil, não assim, é? É isso desafiador. que é, Muito. Muito isso difícil. que a Josi
falou também de que a gente perder energia. Se perde energia quando se está longe do propósito, como a Josi falou, né? Uma das questões aqui que a gente também se propôs a falar é como que eu me conecto com essa missão, como que eu me conecto com esse propósito. Porque, como a Raquel falou, hoje em dia, eu também sinto assim, eu sinto as energias extremamente dispersas. É muito fácil a gente se dispersar, porque tem uma energia de confusão no ar. É como se fosse uma egrégora, eu sinto às vezes É assim, o caos, de né? confusão, É. de densidade, de peso, de confusão, e isso é um pezinho para a gente ficar inconsciente. Isso altera a nossa consciência, né? São estados de alteração de consciência. E a gente entra, estados hipnóticos, né? Trabalhando com hipnose, estados hipnóticos automáticos que acontecem que a gente não percebe. E isso, às vezes, essa confusão faz a pessoa sentir que ela está desconectada, né? Do propósito, da vida dela, da profissão que ela faz. E se ela for mandada embora, por exemplo, nossa, ela se perde, às vezes tem depressão profunda, porque ela não sabe pegar o caminho de volta, porque está nessa dispersão. Então, isso que a Raquel e a Josi estão falando, né, que eu também trabalho, né, com algumas técnicas, de a gente voltar a nossa mente, ter técnicas, símbolos, artifícios, arquétipos, né, formas dessa consciência, desse inconsciente se alinharem e aterrarem, né, trazerem para o aqui e agora, para que a gente... Aí a gente só percebe, como a Raquel falou, a gente só percebe quando a gente faz o exercício e percebe o quanto estávamos fora. Se você não fizer, dificilmente você vai perceber o que é esse fora, o que é esse dentro, o que é estar no nível de consciência e outro, né? E aí o pessoal, falando disso, né, tem algumas sugestões, né, que a gente pode dar para o pessoal que está um pouco perdido nesse sentido, né? Uma coisa que vocês falaram aí, né? Acho que uma das perguntas que as pessoas que estão nesse estado podem fazer é assim, neste momento, o que dá sentido para a sua vida, né? O que você gosta de fazer? O que seu coração vibra quando você faz, né? Uhum. E às vezes as pessoas ficam pensando em funções formais, né, ou quadradinhas, né? Colocar isso numa forma, como a gente falou no início, Uma mas faculdade, né? Uma profissão, um é, emprego, é, não, não é é. só isso. Mas às vezes não. Às vezes é o que você mais gosta de fazer na vida. E isso um dia se transforma numa profissão, né? Dando uma dica para o Sim, pessoal também que está perdido. Perfeito, A gente perfeito. tem as formas, né? A coisa da forma, né? Que a gente vê também, né? As formas que a sociedade impõe, que a família coloca e tal. E a gente acha que a gente tem que caber nessas formas, né? Ou nessas formas, né? Mas a gente, na verdade, precisa se conectar com essa alma que já veio com esse propósito, né? Que já veio, né? Com viu, Glau? Eu alguns acredito planos, né? nisso também, de você seguir os seus dons, né? Então, eu acho que Sim, você tem que ver o que você faz com amor, sabe? Que você gosta de sim, fazer, que sente prazer em fazer, né? Isso é muito sim. importante, porque é isso que vai fazer com que aquela energia do seu trabalho realizado, ele vai se espalhar. Então, você acendeu a luz ali dentro de você, você vai conseguir espalhar, por mais que seja nutrir as outras pessoas, sabe? Fazer comida, sabe? Sim, Não sim, é? Às vezes é um hobby para sim, você e você claro. acaba fazendo isso. Agora, na pandemia, muitas pessoas aderiram a isso, né? De fazer Muita comida e gente. vender, não é? Sim, Que sem comer ninguém consegue ficar. E isso daí, sim, você nutrindo outras pessoas, nossa, é incrível, imagina, você está nutrindo outras pessoas, você está fazendo o que você ama, né? sim, Com muito amor, com muito carinho, com muito prazer, e está conseguindo ajudar outras pessoas também. Então, pode ser sim. coisa simples, não precisa ser Essa, nada muito. Você já vai estar espalhando a sua luz, o seu conhecimento, né? Aquilo que você gosta de isso, fazer com amor, isso. né? E o recado, né, como a gente falou no início, a gente, ainda mais assim, a gente como terapeuta, a gente tem o estigma, né, de ajudar o outro, mas o primeiro a ser ajudado somos nós, né? O Sim, terapeuta é aquele que se cura, ou aquele que se propõe a se curar, né? Curar suas feridas. primeiro, né? O mito de Kiron, né? É, né? O Kiron era exato. o curador ferido, né? E a gente fica com esse estigma, mas quando a gente. Porque eu estou falando porque tem alunos meus, deve ter alunos de vocês também aí, que são terapeutas ou futuros terapeutas, né? E que a gente tem esse propósito do outro, mas o propósito precisa ser a gente com a gente, né? O outro vem no caminho.
né? Sim. Porque quando você muda você mesmo, qualquer vibração que você mude em você, automaticamente já está reverberando no ambiente, já está reverberando ao redor, né? E vejo que quanto mais a gente olha para a gente, quanto mais a gente tenta, vamos melhorar, né? O título é trazer o nosso melhor, né? O ter a intenção de trazer esse melhor, você já está trazendo o seu melhor, né? Sim. Perfeito. Isso que às vezes as pessoas acham que precisa fazer uma coisa muito fantástica, né? Muito para poder se conectar, e não é bem assim, né? A ideia, hoje a gente veio para falar que é diferente, que não é bem isso, né? O ditado E o chinês, coração né? é que vai te Conhece? conectar. Antes de querer mudar Qual? o mundo, primeiro dê 3 Sim, voltas ao redor da sua própria casa, né? Que é exatamente isso, exatamente. Verdade, fazer, é isso mesmo. fazer mais e falar menos, né? Então, É isso é a mesmo. prática muito mais do que a questão da fala, né? Que aí é uma questão de anos, né? A gente leva anos, às vezes mais falando do que fazendo, às vezes mais estudando do que praticando, depois muito praticando e abandonando um pouco o teórico. E é exatamente essa É isso mesmo. oscilação é que nos equilibra. É Sim, perfeito isso, é quanto você se dedica e ao mesmo tempo quanto que você descansa para que isso seja assimilado, para que isso seja elaborar. Para ir no elaborado. automático, né? Para sair do Isso, automático. aquelas frases prontas de super É, iluminados de Facebook, de Instagram, que na prática, no dia a dia, tem deslizes também, super temos, né? Claro, claro. E essa é a questão, é que desequilibrando é que você volta a achar o eixo do equilíbrio. Isso Sim, é inerente à dualidade, isso é inerente à matéria. Que você não verdade. fique caminhando todo o caminho só com a perna esquerda, porque você vai pular, você vai cansar, você vai ter que trocar peso, trocar potência, você vai ter que aprender a absorver, não só agredir, atacar, abrir, 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 né? Aquela coisa do abrir e depois do acolher, aquela coisa do cair e depois levantar. Em alguns momentos você está na posição de ajudante, em outros momentos você está na posição de ajudado. Para mim, a maneira de manter o equilíbrio é não encontrando o equilíbrio, seguindo, Eu né? Se acho que nem adaptando e existe o ajustando. equilíbrio. Existe a Não harmonia, aqui. a É, dança, é, é. né? O É a equilíbrio harmonia. o equilíbrio não é fixo, né? O Não equilíbrio não é é. fixo, ele é É, essa né? É dança, né? fluxo e movimento, é a lei do ritmo, né? É fluxo e movimento. Então, uma hora você está como a lá em cima, outra palavra, hora está aqui embaixo. isso, como a palavra equilíbrio em inglês, né? Ela expressa melhor, ela fala balance. Né? A gente, Exatamente. quando É. fala Sim, em equilíbrio em português, a gente pensa balanço, que é alguma coisa mais. Fixa. fixo. Não, tudo vai e volta, puxa e repuxa, né? Morre e renasce, acaba e outra coisa se inicia. E é importante a gente saber isso, né? Porque aí a gente não desanima no processo, porque a gente É. sai da competição com nós mesmos, né? Que Sim, com a gente e com o outro, né? Porque cada um tem o seu caminho, se você compete cada com um É, outro, é tem a porque sua você ainda está rua. competindo dentro de você com você mesmo, né? Então a Sim, gente também. expressa aqui fora exatamente aquilo que a gente ainda está conseguindo, Levar. consciente trabalhar. ou E acho importante, inconscientemente, trabalhar, exatamente. sim, eu acho importantíssimo isso que vocês estão falando, né? Que a gente está tratando aqui, porque as pessoas hoje em dia, principalmente na internet, tem muita fórmula pronta, né? Muita Como se frase bonita. existisse fórmula Você já vai pronta. lá no O Pensador, frases sobre isso. É muito fácil fazer isso. E isso é geral, mas cada um é cada um é uma história, cada um tem uma necessidade. E assim, a palavra, acho que é integração, elaboração, não adianta a gente, mesmo nas ferramentas que a Cooperação. gente trabalha, né? São complementações e que vão trabalhar a níveis diferentes. Mas cada nível desse precisa ser integrado, precisa ser elaborado, pensado, internalizado. E hoje em dia parece que as coisas estão muito fast food, até no emocional, no mental, no espiritual, né? Eu vejo umas coisas assim, né? É Também verdade. trabalho Olha, com entre nós três, né? Trabalhando com mas eu vejo umas coisas assim, muito pockets, assim, muito assim, Fábio de Igual, como se a gente como se a gente parece que pudesse, hoje tem a forma ali, eu tenho que me encaixar naquela forma porque o outro disse Deus que é o é, ideal.
É isso mesmo. E Meu não é Deus. isso, É. não é isso, é desconstruir essa ideia que estão construindo, né? Eu Perfeito. vejo assim, né? E é isso, Na e por quê? verdade, Porque é isso. eles pegam um padrão que deu certo e tentam encaixar a gente dentro daquele Imitar. padrão, Repetir para daquela todo mundo. caixinha, para todo mundo. Mas cada um É, é cada um, gente. E aí, como é que faz? tem coisas, a gente, o que generaliza, vai, o que deu certo, a gente pode até usar, mas com a Sim. consciência que você vai aplicar aquilo, mas que também as pessoas têm o seu Não crescimento, se a sua apega aos linguagem, a sua resultados, percepção né? daquilo. Não se apega aos É, resultados, porque pode acontecer uma coisa bacana, como pode não acontecer nada, né? sim, porque tem isso do equilíbrio, do vai e volta, do constrói e desconstrói, né? Sim. E isso eu acho que tem a ver com esse caminho para o propósito, que é o que a gente está falando hoje para a missão, né? Isso precisa, a missão, né, precisa vir do coração, como nós três descobrimos o nosso caminho, né? E nós estudamos, e nós, claro que a gente aprende, faz curso, a gente tem, né? Cada um tem o nosso, nós temos o nosso caminho de informação e tem o nosso caminho intuitivo, espiritual. Eu acho que a ideia para conectar com esse propósito maior é tentar fazer um alinhamento de tudo isso, né? O que seria esse alinhamento? Vamos contar para eles, né? O que seria esse alinhamento, né? Todas essas nossas partes falarem a mesma linguagem, né? Que eu penso é a mesma coisa que eu sinto, né? Aquele velho pensamento antigo, né? A Que é o que congruência, eu, né? Uhum. Aquilo que eu como eu falo, eu falo, também faço, né? Não só que é Exatamente. falo, mas dificílimo, é não difícil. faço. Difícil, É muito é um difícil. super É muito exercício, difícil. É. E assim, trazer para as pessoas que não é fácil, que é um exercício diário, precisa de empenho, precisa dessa força de vontade, né? A vontade vem do coração, não é? Sim. Né? Exato. O chakra do Até porque, coração, né? né? Quando a gente nasce, é gerado no elemento água, que é o primeiro elemento aí, que fecundação, gestação. A água, ela traz essa questão de impurezas também, aquela herança genética daquela depressão, daquele vício, daquela mania. Aí a gente vai subindo para os chakras do elemento madeira, ou vamos lá para cima, fazendo com que esse tronco, essa consciência, esses chakras vão expandindo através de percepções dos sentimentos que ficam geralmente no baixo ventre, como a raiva, a inveja, a O avareza, a medo. preguiça, a competição, o medo. Aí que a gente vai para o medo, que é um elemento acima, que é o ar, que está no pulmão, que está na percepção de pisar em algum lugar e respirar fundo ali. Porque quando você entra num lugar ameaçador, você fica raso. A respiração fica muito rasa. E aí tudo que é muito raso, como são os Reels de hoje, né, os Stories de hoje, as pessoas passam 3 horas vendo um Reels. Mas se tiver uma Exato. live, uma aula de 3 horas, algo profundo, A pessoa não vai. não vão assistir. Elas estão muito Dificilmente fica. superficiais. É incrível, né? Esse é muito, muito visível isso, a Esse superficialidade na processo está bem. superfície planetária, né? É Sim. exatamente isso. Eu acho que isso tem confundido mais as pessoas e os jovens que estão nesse caminho do propósito também, de descobrir o que fazer, né, da sua vida, que sentido dar, né, como vou dar um sentido coerente à minha vida. Tudo isso que nós estamos falando, gente, são dicas e formas que nós vivemos a nossa vida diariamente como pessoas, como terapeutas que somos, né? E a nossa caminhada é longa, né? Muitos altos e baixos, muitas quedas e muitas levantadas, né? Todas nós para estar aqui hoje Muita falando para vocês sobre desconstrução, isso. né? Muita Desconstrução. desconstrução e É. reconstrução. Né? Então, isso que a gente está trazendo é ouro, é isso que acontece. Apesar, né, desses últimos anos trazerem, às vezes, uma ideia para esse jovem, né, que está vindo agora, que tudo é muito superficial e fácil, você não precisa se aprofundar, porque dá trabalho se aprofundar, né? E também, às vezes, desgasta um pouquinho olhar para a tua sombra, olhar para o que você precisa crescer, né? Apesar de ter essa ideia, eu ainda luto pelo aprofundamento, pela integração e pela elaboração. Eu acho que é o dia a dia, né? É o cair e levantar. E aí, como é que eu descubro o meu propósito? Olhando para tudo isso, reconhecendo que eu tenho tudo isso na minha vida, eu não sou perfeito e vou buscar
sei lá, me melhorar, vou buscar, né? Me conectar com essa essência que já é perfeita. A ideia também é essa, né? A gente já vem Cuidar com com essa as essência A companhias, gente né? esquece, né? A gente esquece que também, já veio Cuidar perfeito. as companhias. Sim, Somos muito, também, muito esponjas. Em muitos momentos, a sua também. companhia, a sua turma, a sua trupe está muito perdida e as tá te trocas levando junto. energéticas, né? É. Exato. E Às acaba, vezes, ele, né? assim, falando com esse jovem, ele acaba procurando, né, às vezes, nessa turma, né, um Um bando de acolhimento, vamos dizer, uma perdido guiando o identificação. caminho, É, né? É, é. Claro que jovem precisa conviver com jovem, brincar, e tem a vida deles, e hoje está muito limitado, infelizmente, né? Mas não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando que, além disso, também precisa pensar de uma forma um pouco mais de seriedade, um pouco mais de, acho que, de não só seriedade, acho que tem um compromisso um pouco maior, né? Com o que você veio fazer na vida. Eu Um não acredito que a gente propósito vem mesmo. só, É. é, né? A gente vem, nasce, vai estar numa família, e vai estudar, e vai fazer o que a sociedade pede, sei lá ou não. Aí tem seus filhos, sei lá, e transa, e acabou, e a gente se diverte de vez em quando. Não sei, eu acho que para eu nunca, para mim isso nunca foi só isso, né? Eu, Glaucia, a pessoa, né? E acredito que para vocês também não, né? Porque a gente tem já a profissão que tem por isso, né? Mas dizer para esse jovem, né, que eles precisam se conectar, se alinhar dessa forma que a gente está trazendo aqui, né? Para poder encontrar esse propósito de alma, para poder uma hora sentir o que o Espírito veio fazer, o que ele veio, qual talento você tem, que só você tem e que o planeta está precisando nessa hora. Tem isso, né? Neste momento, principalmente Sim. nesse momento. Então, Isso é como vocês pensam, né? Assim, esse momento, eu acho assim que serviu para isso, para a gente poder voltar nossa atenção para a gente, né? Pelo menos era para ser isso, né? Para a gente se para a gente. cuidar, essa questão de ficar em isolamento, para a gente trazer a plena atenção para o momento presente para a gente, para o agora. Só que eu acho que isso ficou meio que se perdeu, entendeu? As pessoas não foram para esse lado. Acho que a maioria não foi para esse lado. Elas se perderam no caminho. E isso só criou um pouco mais de ansiedade, mais medo, né? Mais Insegurança do insegurança. futuro, né? Então, o importante agora é você ter plena atenção, sabe? E Então, você, para tudo que está fazendo e respira. Só respira, entendeu? Observa a sua respiração, se conecta com o seu corpo, sabe? Aí você vai ver quais são os momentos de tensão, as regiões que estão mais tensas no seu corpo, né? E você vai se observando, plena atenção no seu corpo, nas suas emoções, porque isso é o mais importante. Se a gente consegue voltar a nossa sim, atenção para a gente agora, é o mais importante, entendeu? Porque uma sim. pessoa que E essa tá coisa, doente, ela não consegue curar outra pessoa, entendeu? Não nem consegue, caminho. não vai salvar. Se ela tá doente, ela não vai salvar outra pessoa, ela tem que se tratar primeiro. É, sim, com certeza. Sem energia vital, sem, né, energia de saúde e vida, a gente não caminha, né? Isso que você falou me lembrou uma outra coisa. Não sei o que vocês pensam disso. É, um tempo atrás, bastante tempo atrás, mas às vezes uma pessoa me falou que o propósito dependia também do corpo físico, né? E naquela Sim, época eu achei estranho isso, né? Depois, com o tempo, né, eu fui entendendo o que que era isso, né? Porque profundo, estamos na profundo matéria. isso. Bem profundo. Estamos na matéria, né? Mesmo que a gente tenha um propósito espiritual, a gente tem que ancorar e realizar na matéria. E sim, quem faz isso? O o corpo corpo. físico, Olha, suei para através aprender dele o isso, veículo. viu? Suei muito para aprender isso. Porque eu Eu tava também. muito no, sabe, no éter, assim. Aí eu falei, não, eu preciso ancorar aqui no planeta Terra, porque Enraizar. o que eu vim fazer aqui é só ancorado mesmo, não dá para ficar viajando, não. E foi aí que tudo se transformou, entendeu? A partir do momento que eu aceitei o meu processo e eu trouxe plena presença para o meu corpo, sabe? Para minha Sim. respiração. Aí tudo mudou. Alinhar, né? Alinhou. Um alinhamento, né? Porque se Até você não porque, traz para assim, trazer para o corpo, né? Isso também entendo, né? Cuidar da saúde, claro, né? Cuidar dessa Sim. energia vital.
quem faz alguma prática terapêutica, como yoga, como tai chi, como outras corpo-mente, né, físicas também, praticar, porque essas práticas são integrativas, são integrais, né, elas trazem esse ancoramento do que é espiritual, acho, né, para a Terra. A gente pode falar isso, né? Trazendo esse propósito que é de alma, que é do espírito, fazendo com que ele se acople ao corpo físico e se expresse nesse corpo, nessa mente, nesse corpo, nesse coração, cérebro. Nesse cérebro, até para ficar porque claro o caminho, o né? gradiente energético, o gradiente energético verdadeiro do teu espírito, se você tem um corpo intoxicado, se você tem um corpo cheio de, vamos colocar assim, miasmas, energia turva, sentimentos que ficam alojados nos órgãos, para que você acople esse potente gradiente energético espiritual aqui, você tem que estar trabalhando um equilíbrio em amplos sentidos, não só nas questões emocionais, psíquicas, sociais, nutricionais. Né? Eu aprendi muito isso, sabe, Raquel? Com essa questão do hábito, de você se alimentar melhor, de você criar uma rotina para você cuidar do seu corpo, sabe? Acordar de manhã, raspar sua língua, tirar toda a toxina que tem na sua língua, sabe? Fazer todos os processos, sabe? De limpar todas as remelas, tudo o que é, sabe? Todo esse processo de limpeza, de purificação do seu corpo, né? Então, assim, o seu intestino, ele produz o bolo fecal ali a noite inteira. Então, assim, se você vai deixando isso para depois, você não faz essa limpeza assim que você acorda, você vai ter que fazer com que o seu corpo processe isso tudo de novo, entendeu? Então, você está se intoxicando mais ainda, entendeu? Então, tudo isso é um processo que é muito importante a gente ter consciência disso. Porque senão a gente não fica com o campo livre para a gente poder fluir na vida, entendeu? Isso é importantíssimo. Isso, porque as pessoas podem estar perguntando agora, mas o que isso que elas estão falando tem a ver com a missão e com o propósito? Então, justamente isso. É isso, para fluir um pouco justamente melhor, né? Isso. Que se o corpo não está em ordem, ele não consegue, mesmo que a mente queira, né? Mesmo que o coração tenha muita vontade, o corpo não vai seguir em frente, né? Não vai. E a gente está chamando de corpo... Ainda mais em época de pandemia, né? Tem que estar com a imunidade alta, Sim. tem que se cuidar. E outra, na pandemia, a gente está muito dentro de casa, muito parado, né? Vocês moram em lugares privilegiados, né? A Josi na praia, né? A Raquel num lugar maravilhoso lá de natureza. Mato. E talvez mais lindo. No mato, vocês têm como trocar mais com essa natureza. Eu, por exemplo, estou aqui na cidade de São Paulo, ainda não tive esse privilégio, ainda que a minha casa tem um jardim grande e ainda troco, tá, né? Sou privilegiada nesse sentido, mas a maioria não, né? E tudo isso fica no corpo. E aí, de repente, a sua mente fica confusa, você fica angustiado e você não sabe por quê. Também é por isso que o seu corpo está intoxicado. Como é que você vai ter um pensamento claro? Como é que você vai acoplar uma energia mais sutil, como a Raquel falou? Não tem como. Se o seu corpo está não é sutil. bloqueado, aí é que tá. A alquimia, que a gente fala desse coração de fogo, desse coração de ouro, essa madeira metal sendo transformada em ouro, que está no chakra cardíaco, não é sutil. O gradiente energético yang, espiritual, é muita responsabilidade, é muita mesmo, para você acoplar isso e preservar ali, né? Porque acoplar um pouquinho aqui, um pouquinho lá, numa vivência lá, com um terapeuta lá, numa ajuda aqui lá, acoplar um pouquinho, saber que está ali e depois desligar, a gente sabe. Criar proteção para que esse acoplamento siga e cada vez mais firme, que é a tal da alquimia que a gente fala, né? Que é transformar qualquer metal em ouro, que está no chakra cardíaco, laríngea, aí vai, que a gente vai subindo, né? Mas quando você quer realmente fazer a junção deste corpo com a tua energia celestial, nessa tua energia material, tudo isso é muito trabalhoso. Leva uma vida de luz. Então, eu falo que sutil é uma palavra que eu não usaria nesse momento. Eu usaria, como vocês colocaram a live no começo, propósito.
mérito, sim. busca, disciplina, perseverança, vontade, Perseverante. continuidade, que a gente às vezes fala que o trabalho da luz, o trabalho para as energias sutis, as pessoas acabam entendendo que vai ser tipo, ok, agora eu só posso ficar, tô bem, nada vai me tirar do sério, Anjo no céu, né? Anjo né? tocando harpa no céu. A santa loucura, como uma amiga minha fala, nossa, eu tô tendo uma santa loucura com a bolinha da meia, como se fosse um planeta num universo. Santa louca, né? É. Mas é isso, para que a gente possa permear esse campo sutil neste campo material, você vai ter que ralar muito. E esse ralar muito é divertido, não é um ralar muito com a testa franzida, como às vezes, a primeira vez que eu escutei num centro espírita, você tem que trabalhar a sua mediunidade, porque senão você vai se dar mal, não sei o quê. Não é aquilo. Aquelas coisas. Porque aquilo acaba deixando a gente mais medroso, mais iludido com o ego. Com peso, né? Porque, puta, o com ego peso, nessas né? horas, meu, pra atrapalhar ou pra se sentir o topo da parada. Então, não é algo que é sisudo, obrigatório. É tão natural. É natural fluido, que o né? seu. Ligar na natureza. Porém, precisa estar em repetição constante. Quando é muito frio, quando é muito calor, quando tem muita política na área, quando tem carnaval na área. A gente que é sensitivo, a gente do mês pro outro, já, tipo, a insônia volta, ou o bruxismo, e aí saber que não é manter, sutil, né? Para você manter tudo isso. Não tem que ter força. Tem que estar forte. Força. Tem que trazer e aí, muito essa se fortalecer, força no corpo também. Para se fortalecer, musculatura, repetição, prática, disciplina, né? E eu volto a dizer, conversas com pessoas admiráveis. Porque às vezes a gente senta numa coisas boas pros... às vezes a gente senta numa orientação com uma pessoa mais perdida ainda, que dá uma opinião do seu ego, dos seus, enfim. Cuidado com quem você senta para se aprofundar sobre as coisas. Escolhe a dedo. Ou para se abrir, né? Acompanhe. Ou para abrir o seu melhor para o outro. Acompanhe isso, porque vocês já sabem que estamos espalhados e cobrimos o maior território, né? E você é um que está aqui nessa live. Então, às vezes aquela conversa com aquela prima que ainda está tentando comprar um sapato novo, vai para aquele nível, né? Mas encontre pessoas admiráveis, estão aí perto de você, mais velhas, que têm um trabalho amplo, que também não estão só num trabalho, numa empresa, num escritório, numa vidinha, num... Sim. Não, vocês vão encontrar. A polivalência. E a vida é cíclica. A vida é cíclica, né? Se você, a vida não é fixa, né? Ela não é móvel, né? Porque você teve um aprendizado na vida que você vai ter que ser só ele, desenvolver só ele. E fica pegado, né? Mestre só, aquele mestre só aquele, um livro só aquele. Também. Vai reencarnar, vai ter que voltar de novo. Porque se especializou, né? Uma coisa que eu falo... Sim, demais. Uma coisa que eu falo nos atendimentos de troca energética dos relacionamentos, né? As pessoas falam, nossa, mas por que os amores hoje em dia estão tão fluidos? Fluidos não tá muito livre. Tá muito livre, sabe? Aquela coisa de amor. E fluido também, muito... Se esvai pela mão, sabe? Assim, você não consegue ficar muito tempo num relacionamento só. Principalmente as pessoas que são muito jovens, né? Sim. E eu percebo isso, gente, que a gente está aqui hoje, a gente está acelerando tudo muito rápido. Então, está acontecendo tudo muito rápido. E as experiências, elas servem para isso também. Então, você sai de um relacionamento agora, né? Que você já aprendeu tudo que você precisava aprender em nível energético, aquela troca energética com aquela pessoa, os aprendizados emocionais também, né? Mentais, as trocas mentais, físicas, tudo aquilo que você precisava aprender com aquela pessoa, você já passa para outro relacionamento. Isso está acontecendo muito rápido. Exatamente, está acontecendo muito rápido. Sem integrar o anterior. Sem integrar. Está acontecendo muito rápido, talvez para acelerar o processo evolutivo também.
Porque essas trocas, nos relacionamentos, a gente consegue, através dos relacionamentos, a gente consegue evoluir também, né? A gente está aqui para isso, para se Também. relacionar, né, com as outras pessoas. Mas não necessariamente, mas assim, mas não necessariamente você, mas isso pode ser com um companheiro só, pode ser com vários, pode ser, não Então, é a mas troca que vai aí é que garantir tá, isso, quer aí, dizer, não, né? mas aí é que tá. Assim, Às vezes eu percebo nesse- isso, que tem pessoas que são muito que acham soltas. isso. Não, que são muito soltas mesmo, né? E são muito livres, né? Então elas aprendem aquilo que Não elas querem precisam aprender com compromisso. uma pessoa, não, elas aprendem o que elas têm que aprender com uma pessoa. Ela aprendeu tudo aquilo que ela precisava com aquela pessoa, ela já passa para outra pessoa. Às vezes não aprendeu, atrai mais do mesmo, né? Mas normalmente é isso que está acontecendo. Maduro. Tá indo muito rápido, as pessoas estão conseguindo. Talvez seja isso que está acontecendo, né? Os relacionamentos estão É, muito rápidos por isso. Tá tudo acontecendo muito rápido por isso na nossa vida, né? é. Mas sim, também. Eu também sinto a vida muito mais acelerada, em vários Sim, sentidos, né? Mas eu também sinto que porque ela está acelerada, a gente precisa estar mais focado ainda. Acho que a gente precisa estar mais centrado sim. na gente e percebendo mais o significado das coisas. Porque se eu entro e saio de coisas, né? Isso também Sem pode ser resolver, uma né? forma de compensar faltas tuas também. Isso vai longe, né? Porque né? Pode estar com esse tipo de comportamento, pode estar compensando alguma necessidade que a pessoa tenha, né? Ela não para, ela só troca, ela não integra, não elabora, ela só passa de um para outro, né? Sim, Mas aí é. vai da necessidade pessoal de Mas cada tem um, né? pessoas que Mas conseguem trocar, né? Conseguem fazer uma sim, troca tem gente que harmônica, sim, né? E se sim, curar, enfim, de sim, alguns Ah, traumas, mas é enfim. também. que, gente, antigamente você tinha que fazer uma escolha e escolher uma Sim. camiseta, entrar num time, numa Então, é isso que eu te religião. falei. É por isso que eu entrei E Hoje em nesse dia tá no multi, né? assunto. hoje Porque você falou do é trabalho, né? Um trabalho a vida pular de inteira, o galho em mesmo galho. trabalho. Gente, meu, é E outra, complicado. Exato. eu vejo muitas almas que vêm agora, tendo muita gente, vocês devem entender também, que tem múltiplos talentos já conscientes, né? E a gente fala, Sim, como que eu vou escolher uma coisa se eu se eu gosto de gosto de fazer várias três ou coisas. quatro? Exatamente. Ou Exato. se eu tenho vários talentos, como que eu faço? E se eu Se eu amo tenho que caber três na caixinha que homens, me disseram eu que eu posso sou. ficar Sim, com três homens? Não, né? Também, também, Olha, também, eu falo também, assim, porque hoje em dia tá passando por tudo isso. tá, E os tá seus muito louco. propósitos ficam, Umas às vezes, coisas muito distorcidos loucas, também né? por causa disso, É. né? Propósito profissional, propósito pessoal, com família, o que que é isso? Que consciência é essa? E está tão acelerado até por tudo isso que aconteceu, que é o trauma coletivo também, as pessoas querem buscar fora, né? Compensar tudo isso, tudo isso que está acontecendo dentro, né? Então, mas o Então, importante fora, é isso, a gente saber que a gente pode tentar várias coisas, a gente é livre, a gente pode fazer o que a gente sim, quiser, entendeu? sim. E a gente pode fazer várias coisas ao mesmo tempo, sabe? Você não E precisa unir, focar né? só numa Unir coisa. talentos. Une os Unir talentos, talentos, né? faz, aposta em você, acredita em você. A partir do momento que você está em atenção plena, você começa a aceitar o que você é e começa a desenvolver os seus Sim, talentos, os seus dons, suas habilidades, né? Então isso é sim. importante, é você se conhecer, o autoconhecimento e a coragem, a confiança em você, né? E acho que procurar coisas que façam sentido. Para mim, acho que esse é o Sim. segredo, né? Principalmente no mundo que está tão superficial e tão sem sentido, né? É minha visão, infelizmente, é essa hoje, né? Falo, infelizmente, que tem muitas bolhas legais, né? Não, mas Muitas coisas agora que eu muito acho que a legais gente está. acontecendo, mas tá Mas agora que a complicado, gente né? está se Também. aprofundando, depois, olha quanto tempo, é como a Raquel falou. Os meus pais, olha, anos e anos trabalhando numa coisa só, sabe? Meu pai até que não, ele era muito versátil até. Minha mãe também. Mas assim, o casamento tinha que durar para a vida inteira, sabe? Um trabalho tinha que ser Sim, o mesmo trabalho a vida inteira, se aposentar naquilo, sabe? Tentar um trabalho público, né? Então, assim, tá tudo mudando, sabe? Daqui a um tempo não vai sim, e a existir gente essas pode se. profissões que a E a gente gente. conhece hoje, né? É. E assim também, se permitir esse multi, né? Porque tem, acho que, principalmente os jovens que estão vindo agora, e a Raquel tem bebezinha, né? Outra geração que está vindo mais para frente ainda, né? Vem com mais talentos abertos aí, né? Então, impressionante. Sim, precisa ter talvez também esse olhar, Até né? essa observação Desse multi.
da Josie Pode falar. aí, de que hoje antigamente a gente tinha o diagnóstico de TDAH e hiperatividade, que é esses adultos hoje que não ficam muito tempo na mesma, enfim, nós somos aquelas crianças e hoje essa déficit de atenção ou essa hiperatividade já tem um olhar terapêutico mais naturopata também. Hoje a gente Calma, né? pode explicar que uma criança ela não está distraída, ela está com a consciência projetada na quadra de trás, no barulho do cachorro, e a gente tem um Tá processo aberta, de né? Ao contrário. estar aberto, e a gente tem essas ferramentas de acoplamento, de presença, de estar aqui agora, em alguns casos medicamentoso, ok, em alguns casos outras ferramentas, ok também, mas essa leva de fracassos escolares porque não encaixavam na carteira, porque ficavam escrevendo em pé, porque almoçavam, enquanto dançavam estavam almoçando, éramos nós, e hoje a gente vê que essa característica que a gente já apresentava no passado, ela se revela como adultos que também ficam, absorvem, passam para uma outra bolha, para um outro aprendizado, absorvem. A questão é, se tem a consciência de que está atravessando, experimentando, dividindo, compartilhando, deixando algo teu no caminho nas pessoas, recebendo algo das pessoas que fica eternamente colado em você, no teu caminho, né? Então, hoje, pela Lavínia, que tem 3 anos, né? O Pedro, que tem 13, são complexos de personalidade, de estímulos bem diferentes um do outro, né? Então a gente tem que estar o tempo todo se envolvendo em pesquisas atuais, em canalizações recentes. A gente não pode pegar só o livro dos espíritos hoje em dia e achar que aquilo é a Bíblia que vai explicar tudo, porque até o nível de encarnações que estão acontecendo, a intervenção dos sirianos no planeta Terra, a intervenção de toda essa frota galáctica, se quiser achar nas velhas escrituras e para poder explicar o que está acontecendo hoje, boa sorte. Uma ou outra coisa a gente vai, mas a gente tem novos professores encarnados aqui trazendo coisas novas. Outras A gente está ancorando uma outra consciência, uma consciência superior mesmo. O que vai acontecer após o apocalipse, mesmo, né? É isso? Mesmo na medicina, né? Essas crianças que estão, às vezes, sendo diagnosticadas com déficit de atenção, ou porque são com a percepção muito aguçada, muito aberta, né? A medicina, a mesma medicina e a psicologia hoje também começam, bem devagarzinho, mas começam a enxergar diferente. Né? Que pode não ser como era antes, pode não ser aquilo que eles pensavam que era. Já eu vejo tenho que mesmo provas, assim, ó, eu já tenho encontro com psiquiatras que trabalham respiração profunda, Qigong, em vez de Venvance e Ritalina, né? Mas, gente, existe toda uma examinação por trás disso, deixa isso com a medicina, com os exames, com as leituras neurológicas, e se for o caso de você se apresentar para uma medicação até que dê aquele start cerebral e devagarinho ir desmamando dela com ferramentas de medicina alternativa, faça. Se funcionou, siga. Se não funcionou, volta para a medicação. Mas não se acomoda nessa medicação, né? Mas também não corta tudo, né? Cada um vai ter um caminho, né? Cada um vai ter. E cada um que é hoje a pessoa é um espírito que está lá. É uma alma também que veio aprender nesse caminho, né? Então, cada um vai ter uma resolução, vai ter uma necessidade terapêutica. E aí, as pessoas, elas já vêm... É aquilo que a Raquel falou do começo da live. Ela já vem com uma bagagem emocional, desde o útero lá, de outras vidas, gente, sabe? Ou por mais que não seja de outras vidas, seja da sua própria família ali, da sua mãe, né? O campo morfogenético, morfológico. Então, assim, a gente tem que ter consciência disso, né? Então, a gente já está trazendo isso de outras vidas, né? Porque a gente não está aqui, não é a primeira vez que a gente está aqui, né? Nós somos eternos, então a gente está trazendo muita bagagem. Com esse recorte, né?
Quem tem essa visão já, quem tem já essa consciência, sim, né? E aí o propósito não tem como não passar por essa consciência também que é multi, né? A escolha do que você faz, a escolha de Então, continuar em mas aí determinado caminho, mudar, passa por a tudo pessoa às isso. É vezes mais complexo. ela já vem agravada e só piora, né? Porque a gente acaba maioria. querendo Procurar colocar, recurso humano. ela já vem agravada e vai piorando com o passar do tempo. Então, tá aí a importância de logo cedo buscar ajuda, né? E tomar consciência disso, né? Que você precisa de ajuda mesmo para poder mudar. Bom, queridas, estamos aqui há bastante tempo, já deu mais de uma hora, né? E a gente Uau! tem o tempo aqui da live e a gente vai Nossa, falando, né? O tempo vai passando, a gente não percebe. Mas assim, a ideia era trazer alguns conceitos, né? Trazer a gente falou várias coisas, né? Sobre algumas várias coisas. ideias, que a gente trabalha, que a gente aprendeu no nosso caminho, na nossa trajetória, e que a gente queria compartilhar um pouquinho com vocês, né? Isso é uma live, não é um curso, né? É uma live Sim. onde a gente está trocando experiência, né? Onde a gente está passando um pouquinho da gente para as pessoas, mas que eu acredito que possa, isso que a gente está falando, possa ajudar alguém que está ouvindo, ou que vai ouvir depois de alguma maneira, com certeza. Sempre ajuda, né? E acho que assim, o principal de como buscar esse propósito, como ativar esses talentos, né? Se conectar com o seu coração, entender que você é um ser complexo que passa por todos esses níveis, né? Que você não é só a Sim. matéria, que você não precisa caber só em uma forma, né? Principalmente se você já tem a consciência multi, já tem muitas coisas acordadas que você já sabe que você tem outros talentos. Olhe para esses talentos, né? Não coloque os talentos na caixinha, feche. É a mesma coisa, você tem uma energia desse tamanho que tem que caber numa caixa de fósforo. Eu sempre trago, eu penso nisso às vezes, né? Não adianta você querer fazer isso, você precisa procurar um espaço que contenha o que você é, ou que troque com você do mesmo jeito, né? Porque senão você vai estar se violentando, né? Você vai estar negando quem você é e não se desenvolvendo, e não crescendo, né? Sabe Fala. que nessa questão, só para complementar, existe também uma noção de percepção da fase da vida que a gente está, né? Às vezes a gente está Sim, aí com 2 filhos pequenos, já querendo ir trabalhar fora e fazer. Tem, tem fases que você Respeita pode o estar seu processo, né? construindo. E você pode Respeita o seu agora, processo. mesmo impossibilitado e estar vivendo algo lá, já ir abrindo seus caminhos ou esperando o momento certo também. E às vezes você está ali fazendo um cuidado específico para algo, para tua família, e praguejando isso porque queria estar em outra coisa. Então, tudo isso pode estar deixando tudo nebuloso, muito turvo. E então perceber que o teu processo ele é importante, ele é cheio de paradigmas, paradoxos e labirintos. Quem você tem que procurar satisfazer está dentro de você mesmo. Para quem você realmente precisa dar satisfações das tuas fugas ou das tuas vitórias, está dentro da tua oração, está dentro de você mesmo. Sim. E trabalhar sempre o processo da gentileza. Primeiro para com você, porque às vezes a gente é a pessoa Compaixão, que né? mais se julga, mais se xinga. E aí, a partir disso, saber que no momento certo você pode estar atingindo aquele objetivo, que pode não estar sendo agora, porque você quer agora, porque você quer agora. Né? Então, é tem o tempo certo para as bem coisas. amplo mesmo, né? É. Mas ter esse olhar para consigo, eu acho que se a pessoa conseguir ter isso, já é um grande avanço, não é? É o único caminho É o correto, é único olhar para caminho. você. Atenção Você plena. pode. Não tem outro. Não tem outro. Tem o Dá para modelo, o exemplo, a história dos outros, mas o verdadeiro caminho é dentro de você, só você sabe. isso você vê quando você para de se julgar, para também de brigar com você mesmo, né? Começa a se Não, olhar com mais amor, se ver com mais exato. atenção, com mais Que você vai compaixão, né? perceber, Antes né? de julgar. 2 pensamentos, um bem agressivo e um bem paciente, que te dá mais uma chance, que te fala amanhã você vai. Sim, Você tem esses 2 pensamentos. Tudo certo? sim. Senta numa Somos humanos. terceira posição e É deixa os dois verdade. conversar. Isso. E observa, né? Observa, 3 observador. passos para trás e observa as nossas partes conversando, né? Isso aí. Para É poder isso ter essa mesmo. consciência que estamos falando. E aí, quando você faz isso, geralmente algum alinhamento é feito e o caminho se torna mais claro, né?
do propósito, das Verticalização. escolhas que você precisa fazer. Porque Isso, o que né? realmente a gente tá batalhando é contra essa visão horizontal das coisas. Vida passada, Isso. nasci, agora estou aqui, futuro. Tá na Sim. hora de você colocar um eixo vertical aí para descer o teu eu sou, desce a configuração da sexta dimensão aqui, né? Isso mesmo. Então Não é tem só aqui. ferramentas, né? Tem Ancora, muitas né? ferramentas. Sim. Alinha, né? Se alinha com o todo. Então, queridas, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Eu tenho bastante gente aqui. Tem bastante gente aqui. Tem alguns alunos meus, tem um outro pessoal. Vocês conseguem ver também as pessoas aí? Tem o pessoal do Peraí. Grupo Conseguem, né? Oriente aqui. Tem uma Isso. galera do grupo Tem aqui alunos também. meus. Minha irmã gêmea Legal. tá aqui, ó. Ó a minha irmã ali, ó. Legal, Deconto Renata. Ai, que legal. legal. Beijo. Eu não Estou consigo acenando aqui para o puxar. pessoal. Gratidão, Eu quero gratidão. agradecer todo esse pessoal que está aqui com a gente até agora, né? A paciência de nos ouvir, né? O carinho, né? De nos acompanhar aqui, acompanhar essa reflexão que estamos fazendo de uma forma muito simples e despretensiosa, né? Mas que pode trazer aí algum tipo de luz, né? Algum tipo de orientação, sei lá, alguma descoberta aí diferente para cada um que está aqui, né? Estou Ou uma acenando aqui para todo gargalhada, mundo que né? acenou. Ou se der uma gargalhada Também, em algum momento, tá ótimo, já tá já valendo. está ótimo. Tá Eu ótimo, que é. Na agradeço, viu? astrologia, a gente não fala quando a gente ri dos nossos problemas, é que a coisa está começando a encaixar, né? É a É santa isso A gente loucura. para de se julgar e é rir a dos santa nossos erros. loucura, Deixa eu ver. E aí eu queria só colocar, se alguém, estou passando aqui para ver se eu consigo ver todo mundo, mas se alguém tiver alguma pergunta, o pessoal está acenando, né? Eu estou vendo se tem alguma pergunta específica, mas se tiverem, podem colocar, que a gente responde, né? Com carinho. Peraí que eu estou tentando passar. Peraí. Raquel, me ajuda. Você consegue ver, né? Me Vou dar uma ajuda a ver se tem olhadinha. alguma pergunta. Eu acho que o pessoal não fez O assim pessoal está nenhuma pergunta, eu agradecendo. fui Acho que não. acompanhando. Tem alguns comentários, sim, né, Eu não sobre a consigo Ritalina, déficit de clicar. atenção, É, eu tenho muitas déficit de palavras atenção, tenho gratidão. 30 anos. Sim, isso. Ah E é Olha, o a lá, que ela Renata falou, que nós poderia. somos. poderia ter uma Pode live falar. somente sobre a tal verticalização? Pode, pode. Podemos, Podemos organizar. podemos Linda. fazer, sim. Tem uma A gente explicar meditação melhor isso. que eu gravei, tá na página do YouTube do Grupo Ori-NT DV, de dois vizinhos, Grupo Oriente DV. Eu gravei uma meditação mais ou menos 8 meses atrás, que apoia e incentiva e dá o parâmetro de proteção e verticalização consciencial. Então, é um modelo em que, através da minha voz e algumas músicas, fazem com que você vá trazendo essa juntura de trazer o teu eixo vertical nesse plano horizontal, né? Aí você encontra Sim. o homem entre o céu e a terra. Então, na página do Grupo Oriente do YouTube, a gente tem uma meditação lá que já vai trazendo esse conceito no sentido meditativo, tá? Se alguém quiser acessar, depois está lá no Sim. YouTube. Tem também, nessa semana, eu fiz, acho que foi nessa semana e na passada, eu fiz 2 exercícios também de Eu alinhamento de postei o chakras, né? teu, eu compartilhei o teu. Então, também acho que também ajuda, né? A gente faz no corpo e faz na energia mais próxima, mas quando você alinha, né, vai para todos eles, né? Para todos os níveis, né? E, então, todas nós, a Josi também tem bastante coisa lá no canal dela nesse Sim, nossa, tem sentido, né? bastante coisa, Então, todas bastante nós coisa. temos bastante coisa lá. Então, visitem os canais, aqui no feed eu coloquei o endereço delas também, né? A As gente duas ia têm fazer uma trabalhos prática, maravilhosos. né? A gente ia fazer uma prática, mas eu não sei se A dá gente queria tempo, encerrar com uma que prática. é Como não tem rapidinho. pergunta, não sei se dá É. tempo, Será que dá tempo de tá? Ele fazer? não cortou a gente, então talvez tenha. Porque Não, agora isso ele vai passa de ajudar. 1 hora. Vai para 2 horas Ah, as tá. lives do Né? Instagram já. Então, mas Pode? é Pra rapidinho. gente fechar. É Só pra rapidinho. gente É só encerrar com chave de ouro, para né? encerrar e assim, para vocês poderem ter contato mesmo com o seu eu sou, né? Verticalizar mesmo. Sentir um pouco. Isso é muito importante. E qualquer ferramenta que a gente possa utilizar que traga essa consciência, né, do eu sou, do nosso eu superior, é muito válida, porque vai ajudar nesse processo de
de você achar o seu caminho, né? Achar o seu propósito. Eu acho que é válido. Vamos tentar fazer? Recentemente Vamos me impressionou fazer? muito. Vamos. E aí a gente encerra. Eu queria só que vocês, antes disso, colocassem o que vocês estão fazendo, os cursos que vocês estão fazendo, e a gente pode terminar o exercício para eles ficarem com energia. O que vocês acham? Sim, também. Então, coloquem o que vocês estão fazendo. O meu está terminando hoje, eles já sabem, né? Então, eu vou deixar vocês falarem. Eu vou começar, daí a Josi termina e já dá para a prática. Eu sou professora de Tai Chi, né? E pratico já há algum tempo. E através do Reiki e das curas pelas mãos, da emanação da energia, foi desenvolvendo também a percepção do Qi, do Chi, que é o Qigong, né? Que seria um Reiki taoísta. É um Reiki que trabalha não só a energia cósmica, mas também a magnética, né? A energia eletromagnética, através da percepção da respiração, que é onde circula a força vital. Então, eu estou dando um curso esse ano, estou lançando ele pela primeira vez esse ano, mas já está aí há uns 2 anos esse curso, que é uma formação de Qigong, né? Uma oficina de Qigong, que significa o movimento do Qi, ou o movimento da força vital. E eu estou dando esse curso presencial, gente, não tem como fazer esse curso online. Eu ia perguntar se online que eu queria Olha, fazer. Talvez tenha como. Quem sabe baixe em algum momento, mas não Estou dá. esperando. Existe algo entre o professor e o aluno, entre o mestre e o discípulo, que para alguns conhecimentos, para alguns segredos que a gente passa de professor para aluno, de aluno para discípulo, a gente não coloca no YouTube nem na internet. Mas quem sabe eu faço uma adaptação, algo assim, para fazer autoaplicação. Né? Fechado. A nível Mas energético, é tudo presencial. você diz, né? É tudo a nível energético, né? Vai trocando informação a nível energético, né? Isso é Então, o importante. seu é esse fim de semana. O seu começa amanhã, esse fim de semana. O meu é dia 1 e 2. Presencial em 2 vizinhos. Isso. Pode ser que tenha alguém ouvindo que está perto aí do Paraná, perto da tua cidade, né? Então já entra lá no Grupo Oriente, @ori, Ori, não, é Ori, ponto, tracinho, NT. tracinho, né? em. Isso. Por Se tiver quê? alguém próximo. Ori, cabeça, parte superior. Ente. Sim. Tudo que existe é um ente, né? Então é a Sim, parte superior das entidades, você, eu e outras. Ente, de entidades, né? Isso aí, todos convidados, né, para o curso da Raquel. O meu está terminando hoje o projeto, né? Quem quiser assistir vai ficar o mês todo na NGTV, são 8 lives, 9 com a nossa hoje, né? E todos os vídeos muito boas, de aliás. de dicas. Pessoal, muito assistam. Muito boas. Gratidão. E a gente também a gente tem uma ideia aqui nós três, né? Que a gente tinha falado de trazer sugestões de livros. Então, o que a gente vai se reunir? Depois eu faço um carrossel com os livros. O que vocês acham? Boa. Dentro Fechou. disso que a gente está falando hoje, né? E a gente deixa lá para eles também irem lendo, né? E aprendendo como pensar em cima de tudo isso que a gente está falando e praticar, né? Fica aí prometido, depois a gente, né? As três a gente combina os livros e passa para eles. E você, então, minha amada Josi, diga do seu curso. Então, é o curso de Tantra do dia 17 ao dia 21 de maio. É um curso online, então a gente vai fazer lá pelo Telegram. Então, a gente vai abrir um grupo no Telegram para isso. Mas existe já um canal, que é o Espaço Jaya, onde eu sustento, eu nutro com um conteúdo rico de autoconhecimento, que vale a pena muito vocês terem. Porque para a gente poder estar nesse processo sem uma orientação do alto, né, é difícil, né? Eu sei porque eu já passei por isso. Então a gente sempre precisa de pessoas que possam orientar, e principalmente nessa parte de bioenergética, né? Então o Tantra ele é muito isso, né? Ele é bioenergético. A gente está trocando energia, né? São trocas energéticas ali, tanto no ato sexual como na vida, nos relacionamentos em si, né? Qualquer relacionamento. Então, nesse curso, é um curso iniciático, então para você ter uma vida tântrica, né? Baseada no quê? Na sua verdade, né? Naquilo que você carrega dentro do seu coração e que você não trai, né? Você não mente para você, é a sua verdade. Então você vai conseguir ativar isso dentro de você, que é o seu espírito, né?
Então, se você tiver interesse, participe lá do Telegram, tem o link na bio do meu Instagram, né? E esse curso ele é monetizado, então se você quiser mais informações, aí você entra em contato comigo lá, ou aqui pelo Instagram, ou lá pelo Telegram. E na semana que vem a gente vai começar uma série de conteúdos também, que provavelmente a gente vai falar sobre medo de rejeição. São conteúdos gratuitos esses, né? Então, de vez em quando, eu nutro com conteúdos gratuitos também lá no Telegram, tá? Nesse canal aberto. Então, não, o meu não tem, ele é fechado, então tem que entrar no... tá. Tem que entrar no link da bio, porque não é público, tá? É um Telegram fechado, tá bom? E é isso, então, gente. entra na bio do arroba Jaya. Do arroba então, mas Jaya. entra na bio... Não, do Instagram, arroba Jaya_Matari, que é esse Instagram aqui. Isso. Né? Aí de lá vai pro link do Telegram. Vai pro link, né? tem lá vários links na bio, aí você clica no do Telegram, tá bom? Gratidão, Muito Glaucia. bom, vamos fazer a prática, liberar o pessoal. Então vamos lá, gente, Prazer imenso estar com vocês. Vamos nos despedir já? Ou a gente se despede depois? Acho que depois, né? Depois? Acho que sim, né? Tudo bem, para mim. Então tá, então vamos fazer. Tá. Então vamos lá, gente. Então eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, tá? E a gente vai fazer respiração. E vamos fazer um decreto para abertura de caminho e ancoramento do eu sou, né? Eu vou pedir para você colocar uma mão sobre o seu peito, seu coração. Inala grande, expande bem o tórax. A gente vai reter com o pulmão cheio em 1, 2, 3 e vai exalar. Esvaziar completamente os pulmões. A gente vai repetir o processo inalando profundamente. Retém. 1, 2, 3 e exala. Solta. Solta todo o medo, toda a culpa, toda a dor. Deixa aí. Abre o seu coração. Concentra a sua atenção na minha voz. E deixa a sua essência mais pura e divina falar com você. Talvez, quando eu te disser, você não acredite. É possível que pareça estranho, mas mesmo assim, preste atenção. Antes que você existisse, eu já era. Eu sempre fui. Sei que para quem a vida existe há pouco tempo, é difícil de pensar em eternidade. Mas pelo menos agora, mude as suas referências. Comece a pensar como se o tempo não existisse. E tudo que você vê à sua volta, na realidade, só existisse em você. Cada ser, cada movimento, antes que aconteça lá fora, é germinado e desenvolvido onde ninguém pode tocar. Olhe lá fora. O que você vê? Tudo que passa diante de seus olhos é um pouco de você. Cada ser, cada movimento, a respiração que você nunca vai ouvir, o toque que talvez você nunca sinta, antes nasceu em você. O mundo cabe em seu coração e eu vivo aí. O meu nome é o nome de tudo o que você reconhece como sendo bom. Eu sou e vivo em você. Entendo que para você
que para você seja quase impossível pensar que um pouco de mim vive aí. Mas não precisa pensar muito, somente sinta. Minha voz é a vida, minha passagem é o vento, meus passos a terra, o mar. Eu estou aqui, em lugares onde você jamais imaginou, nos cantos mais escondidos, onde não há sinal da raça humana, em tudo, o tempo todo. Eu sou. De você só espero que viva, e na vida que me encontre, no sorriso, na respiração, no movimento, no choro, nos passos, luz na escuridão, no bom e no ruim. Não há nada que me contenha, e não existe o que me cesse. Eu vivo em você, e nada, nem você, encerra o que é. Me toque, porque eu estou aqui. Fale comigo, porque eu ouço sempre e o tempo todo. Para mim, você fala quando sente, respira, dorme, cala, sorri, vive. Eu sempre respondo. Não há voz que eu não ouça, nem clamor que eu não atenda. Mas você não sabe quase nada. Faz pouco tempo que você está aqui. E aqui, ou não mais, estaremos sempre juntos. A sua caminhada só existe comigo. E é aqui, com você, que eu vou continuar. Essa é a minha natureza. Eu vivo em você. Eu sou. E por isso, mesmo que você não saiba, você me conhece e sabe o meu nome. Gratidão. Gratidão. Muito bom. Muita energia, tô Uau, vibrando. Tô vibrando, tô maravilhoso. Ai, tô vibrando. emocionada, lindo. Muito lindo, Gratidão, gratidão. gratidão. Presentão, hein? Gratidão. Gratidão, gratidão. Muito bom. Ah, meus amores, é isso, né? Gratidão, Cumprimos Blau. aqui mais uma parte, né, do caminho. Então, Que coisa mais É, linda. gratidão, meninas. Viu? Muito bom essa troca e muito, muito rico. Espero que outras sim, pessoas possam assistir essa live. Isso ajudou muito o meu processo. Precisei ouvir muitas coisas que vocês meu, disseram aqui. Muito importante. igualmente Gratidão. para nós, para mim também. Quero A agradecer gente de sempre coração, aprende, gente. né? Obrigadão, viu? Eu É agradeço muito também. uma honra Gratidão. estar com vocês mais uma vez, nesse caminho, né? Aquilo que vai ficar no silêncio de cada um agora é o que vai ficar mais verdadeiro e vai reverberar bastante. Que Sim. todos E descansem bem, deixem o corpo aí na cama e sigam nos encontrar num bosque, numa dimensão bem paradisíaca para a gente seguir conversando essa noite. Para estar super prontos para ouvir o propósito interior. Sim. A partir de agora e sem mais desculpas. Sem mais é desculpas. Ok? isso, É isso aí. Bom descanso a é isso. todos. Gratidão, Agradeço. meninas. Gratidão, meus amores. Namastê. Muito amor, Até a muita próxima luz. live compartilhada. E foi uma honra estar aqui mais uma vez. Gratidão mesmo, no fundo do coração. Amo vocês. Dá Beijo, tchau te da Hannah amo, agora. amo Tchau, Tchau. querida. vocês. Ai, que Ah, que bonitinho. linda! Veio Tchau, o gatinho, veio o Que tchau. cachorrinho, veio linda! todo mundo ver a gente. Ela Cachorro quer e ficar no gato, não, que descoberto. eles amam ficar perto da gente, né? Incrível. Tchau, gente. Gratidão, gratidão. Gratidão.